horas, programa Clarim Campeiro, aqui na Rede Tchê de Comunicações, trazendo a música, a informação, aviso de utilidade pública, a música gaúcha e a poesia bem crioula. Um bom final de semana, bom sábado, bom domingo a todos. Fogo de chão, vou lhe contar da minha terra, manancial de tradição, onde floresce a amizade em cada aperto de mão. De parceiro pra parceiro, ao pé do fogo de chão. É Rio Grande, das geadas clareando os campos. É Rio Grande, querência dos meus encantos. É Rio Grande, do churrasco e chimarrão. É Rio Grande, que canto com devoção. Da Serra Verde, as planuras missioneiras, do horizonte litorâneo até a pampa trigueira, o gaúcho embala o sonho sobre o brasão da bandeira, do horizonte litorâneo até a pampa trigueira. ZYK 210 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tchê Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Hoje, sábado, 25 de abril de 2020. Faz 25 graus aqui na Praça Oswaldo Aranha. E é um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei neste horário todos os sábados do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Mantovani Beucchi. Mantovani Beucchi, Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308.
Comunicado oficial ESCO GD Tecnologia em Energia. Informamos que estamos atendendo a todos os clientes normalmente em nosso escritório, tomando as devidas medidas e cuidados para que a saúde de todos seja preservada. Pela parte da manhã das 8 às 12 horas e à tarde das 14 às 18 horas na Avenida Tiaraju 1406, Edifício Pampatec. Também estamos realizando atendimento via plataformas digitais para quem escolher ter uma experiência diferenciada com nossa equipe. Contamos com a colaboração e conscientização de todos para juntos combatermos esta pandemia. Atenciosamente, ESCO GD. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, agora são 12 horas e 5 minutos. Para quem ligou o rádio, vamos ouvir assuntos do nosso setor primário de Alegrete região. Já está comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E também estamos com o senhor Luiz Plastina Gomes, médico veterinário, produtor rural e presidente do agrônomo e presidente do Sindicato Rural de Alegrete. Troquei a sua função, seu Luiz Plastina. Presidente do Sindicato Rural de Alegrete, onde hoje nós vamos estar falando sobre a pecuária de leite e a pecuária de corte. Em instantes também nós estaremos falando com o senhor Caio Viana, ele é presidente da CCGL, a Cooperativa Central Gaúcha Limitada. Tá ligando aí, Mantovani BU, que enquanto a gente aguarda ali a ligação, dá uma boa tarde aos senhores. Seu Luiz Plastina Gomes, como é que estão os preparativos para a 17ª Feira de Outono? Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alegrete. Cíntia, nós estamos trabalhando para acontecer a feira. A gente passou por uma série de dificuldades, né? E estamos hoje, agora mais adiante a gente vai detalhar nós passamos por primeiro a seca, né? Que nos obrigou a manter essa feira e tentar que ela aconteça para não nos prejudicar os produtores, né? Que tem que fazer os seus desmames, né? Tem que proteger as suas vacas, né? Que estão com cria, tirar esses terneiros de uma vez. Porque se a gente fosse adiando, né? Então aí poderiam acontecer mais problemas, mas aí além da seca que persiste, né, a gente achou que ia dar né, pelo menos além da seca entrou essa pandemia e aí atrás dessa pandemia vários problemas, né, sociais, econômicos e agora até políticos, né? Com certeza. Então, mas a gente começou a trabalhar e a feira vai acontecer. Os detalhes agora a gente vai mostrar para vocês, né, ao seu tempo. Ela vai acontecer e já temos, por exemplo, as inscrições em mais que o dobro do ano passado, né? Do ano passado a situação também era diferente. Até uma comparação não é interessante de fazer porque era uma situação diferente, o mercado era diferente. Pelo menos hoje o mercado persiste, né? A procura persiste. Mas a gente tem alguma dúvida quanto
quanto a esses problemas que estão acontecendo agora. Mas tudo tem solução, a gente vai declarar agora, claro, a seu tempo bem, como é que vai acontecer. Vamos já falar sobre este assunto. Agora, por telefone, também está conosco o senhor Caio Viana, presidente da Cooperativa Central Gaúcha Limitada, CCGL. Boa tarde, presidente. Muito obrigada por atender aí a nossa solicitação. Boa tarde a todos os produtores aí da região Fronteira Oeste. É um prazer estar com vocês. Seu Caio, eu estava conversando com alguns produtores de leite, e a gente sabe de toda esta situação, pandemia, também a seca. E as perguntas são várias, né? A gente conversou ontem também, e eu conversando com eles, e eles querem saber, né, para a nossa região aqui também, do que se pode investir, né, para eles terem uma noção, porque com essa seca, como eles dizem, Cíntia, não tem leite e a gente precisa saber o que a gente pode investir. Só vamos ter pastagem lá para junho, julho. Então, gostaria que o senhor fizesse aí um panorama desta situação. Bem, estava escutando o final da outra entrevista e realmente é difícil falar num momento desses em termos de previsibilidade, né? O que eu acho que posso colaborar aí é colocar como está acontecendo com o mercado de leite, principalmente a nível de CCGL, que nós sabemos aí que o leite, a indústria de leite tem 2 produtos que estão rodando, principalmente tem 3 produtos rodando com condições de mercado bem diferentes. Todas as indústrias ligadas à fabricação de queijos estão passando um momento bem dramático em função do fechamento aí das lanchonetes, do fast food, né, esses lanches rápidos que demandam muito queijo, restaurantes com pizzarias e etc. Prejudicou muito o mercado de queijos. Então as indústrias que tinham somente esse produto no seu portfólio estão tendo a dificuldade de colocação de produto e inclusive algumas estão paralisando. A questão do leite longa-vida, ele também houve aí um aumento de preço rápido e até se criou uma aquela história de que um atira a culpa para o outro, né? Junto com a pandemia, a suba muito rápida do produto criou um momento ruim aí perante os consumidores e que depois, em seguida, já baixou o preço e ficou o varejo dizendo que era culpa dos produtores, outros dizendo que era da indústria e, por fim, a culpa sempre é dos oportunistas, e oportunistas têm todo o segmento da cadeia, mas com certeza não foi culpa do produtor, né? Alguns varejistas se aproveitaram do momento e também acredito que algumas indústrias inclusive falavam que era momento de recuperar prejuízo do passado. Então acredito que nesse momento aí de pandemia em que o país e que o mundo todo está sofrendo restrições e inclusive com risco de vida, muitas pessoas, a gente tem que ser sensível e tentar tocar nossa atividade sem criar mais um pânico, né? Como foi falado aí, eu vi no final temos tido fatos negativos acumulados, né? Começamos pela nossa estiagem aqui no Rio Grande do Sul, que infelizmente, por ser localizada só no Rio Grande do Sul, nos deixou em relação ao resto do Brasil numa situação de mais dificuldade, porque quando a pandemia é igual para todo mundo, é ruim para todo mundo, né? No Brasil, em todos os países. A seca foi só no Rio Grande do Sul, então nos deixou numa condição aí na safra de grãos, principalmente soja e milho, nos deixou numa situação bem difícil. Em relação na produção
produção de leite também, né, encareceu a produção de leite, demandou que os produtores usassem silagem em momentos que não se deveria usar, que se deveria usar pasto, e agora a implantação das pastagens de inverno, temos aí uma situação de, no mínimo, considerar 30 a 60 dias de atraso que vamos ter nos pastos de inverno. Então, o produtor de leite teve um aumento de custo em função de aumento de preço de farelo, de soja e de milho, e também teve um pequeno reajuste, no campo, mas não o suficiente para cobrir o aumento de custo. Então, nós temos uma situação de que tem aumento de custo no campo, tem diminuição de produção pela entre-safra, mas tem um mercado reprimido em função da pandemia. Então, nós, felizmente, o setor de leite em pó, que é o que a CCGL trabalha, o grande volume dos nossos produtos é leite em pó. Esse é o produto que não teve problema de mercado, porque é o produto, inclusive, que se presta para armazenar em casa para mais longo tempo e faz parte do hábito de consumo das populações da região norte e nordeste, onde nós temos o maior número de clientes. Então, a CCGL, em momento nenhum, deixou de fazer coleta de leite. Em momento nenhum nós deixamos de abastecer esses mercados. Os mercados também retomaram, fizeram novas compras, porque os supermercados não fecharam nunca, né? O abastecimento, mercado e farmácia foram os segmentos do comércio que se mantiveram sempre abertos, principalmente segmento de alimentos, né? E fármacos. Então, eu tenho para dizer para os produtores da CCGL e da região que nós não tivemos nenhuma ruptura. Nós temos aqui que reconhecer publicamente o grande esforço dos transportadores, dos caminhoneiros, que mesmo em momentos difíceis que eles não tinham garantido o café, o almoço, a janta ao longo das rodovias, eles não pararam em nenhum momento e foram muito patrióticos no sentido de entender que a atividade deles era fundamental para manter os isolamentos, manter as outras pessoas em casa e não ter problema de abastecimento, principalmente de alimentos. Seu Caio Viana, está aqui comigo no estúdio o senhor Luiz Plastina Gomes, o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, que foi o senhor falou que pegou um finalzinho ali do que ele estava comentando, e também Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Senhor Caio Viana, presidente da CCGL, de toda a sua experiência, o que o senhor tem a dizer ao produtor com relação aos investimentos neste momento? Bem, investimento, tanto a pecuária de leite como a pecuária de carne são ciclos longos, né? Se coloca uma vaca em cria agora para ter uma ordenha o ano que vem. A vaca de corte é a mesma coisa. Se coloca em cria num ano para ter a produção de um terneiro no ano seguinte, quem sabe, no frigorífico, um ciclo de 2 anos, no mínimo 3 anos. 3 anos no gado de corte e no gado de leite 1 ano. Então nós temos que estar fazendo hoje o que nós queremos entregar para o mercado o ano que vem. Então, eu vejo que na pecuária, tanto de corte como de leite, nós não temos alternativa. Nós temos que continuar fazendo a nossa atividade, fazendo os investimentos. A compensação para os momentos difíceis é só com ganhos de produtividade, gastar menos e produzir o máximo. Não tem outra receita, né? Então é buscar racionalização de custos e maximizar a produtividade, e tem casos que a produtividade não vem sem investimento. Então, não temos como ter retorno da atividade, uma pastagem de boa qualidade sem colocar fertilizante, e a agricultura a mesma coisa. O que nós
na lavoura de grãos, o que nós vamos colher amanhã é o que a gente colocar no solo, cuidar do solo, manejar solo. Nós aqui na nossa região ficou muito claro este ano na estiagem que aqueles solos melhores manejados tiveram uma queda de produtividade menor. Então, hoje é consciência na nossa região, nas áreas técnicas, principalmente aí na rede técnica cooperativa, hoje aí formada por 28 cooperativas, inclusive a CAALDE Alegrete faz parte desse grupo. Nós temos uma consciência que muito mais do que os insumos, os tratos do solo, na cobertura, rotação de cultura, palhada, descompactação, nível de fertilidade adequado. Então, nós temos muita coisa que a gente não domina ainda, biologia de solo, várias coisas, e isso eu estou falando não é só para grãos, né? Também vale para as forrageiras, aí, tanto de inverno como de verão, e inclusive ganha espaço nesse novo manejo, nesse novo entendimento de manejo adequado de solo, ganha espaço a rotação com pecuária de leite e com pecuária de carne. Seu Caio Viana, presidente da CCGL, agora a cooperativa está oferecendo bonificação aos produtores. Conte-nos como vai acontecer. Já aconteceu. Dia 23, o último, nós pagamos, distribuímos 9 milhões de reais, que foi a participação dos produtores no resultado da indústria. Nós, quando construímos essa nova planta, nós colocamos algumas condições, né, de que o empreendimento seria feito desde o primeiro ano, o produtor recebesse, né, a participação, uma participação pelo resultado da indústria. Então, nós temos distribuído aí 20% do resultado da indústria, não se discute, não vai para a Assembleia, ele vai direto para os produtores, e são esses valores que os produtores receberam agora dia 23 de março. A gente sempre fala que algum ano mais, algum ano menos, mas isto, como o produtor, esse 13º, o produtor não teve as despesas normais para produzir o leite, esse valor distribuído anualmente equivale a um 13º mês de resultado da atividade leiteira. Então, ele é muito bem-vindo, os produtores ficam muito contentes, porque eles se sentem que eles não apenas vendem leite para a indústria, eles são parte da indústria. A indústria vai bem, eles vão bem. Logicamente que a indústria, a CCGL, ela tem investimentos para pagar, ela tem que continuar reinvestindo, ela tem contas para pagar, mas nós, no entendimento do cooperativismo e da solidariedade de todos elos participarem, a gente entende isso como muito, muito importante, né? Isso gera confiança, isso gera trabalho em equipe, todo mundo quer fazer o melhor para que a gente alcance os melhores resultados, e esse é o sentido e o objetivo do cooperativismo. Todos ganham, né? Presidente, a CCGL também opera nos terminais Termasa e Tergrasa. Como é que está a movimentação do porto neste momento agora de pandemia? Bem, como eu estava falando, não cheguei a falar, mas a indústria, a CCGL, os funcionários, os colaboradores, não pararam nenhum dia. A indústria da CCGL não teve nenhum dia que ela parou. Ela sempre tem esse compromisso com greve de caminhoneiros, com pandemia, com renúncia de ministro, renúncia de presidente, impeachment. Pode o mundo virar de cabeça para cima. A gente sempre vai procurar ir lá na propriedade, recolher o leite e sempre evitar de ligar para o produtor e dizer que hoje nós não vamos recolher o leite, que ele joga o leite fora. Então, esse é um compromisso que a gente tem muito sério. A gente faz ginásticas muito, muito grandes para que nesses momentos aí que teve problema, a gente causar o menor prejuízo para os produtores.
Também em Rio Grande, nos terminais, a gente entende que um ano difícil, um ano de seca, se nós não dessemos garantia de estar carregando navios lá, nós estaríamos criando dificuldade de liquidez no interior do estado para pagamento a produtores. Porque quando as empresas não conseguissem carregar, não sairia navio, não haveria pagamento e, por consequência, as compras de soja, milho, inclusive trigo aí, que saiu bastante na exportação no mês de fevereiro, janeiro e fevereiro, deu liquidez ao mercado, né? Então, em Rio Grande nós tivemos um mês de março muito importante, foi o mês que começou a parada. Nós batemos o recorde de movimentação em Rio Grande para os meses de março, movimentamos praticamente 1 milhão de toneladas, carregamos 945 mil toneladas, carregamos inclusive navios de arroz, né? Que é uma operação bastante difícil nessa época, junto com a operação de soja, mas ainda assim a gente fez em março, carregou arroz, e buscamos dar liquidez e criar as facilidades logísticas para que haja o comércio normal e para que não haja interrupção de compra e venda no interior do estado aí, das commodities agrícolas. Então, abril, vamos passar de 1 milhão de toneladas, passamos praticamente de 1 milhão de toneladas, então foi um movimento normal. Tanto na indústria de leite como em Rio Grande, nós trabalhamos aí com 80% da nossa força de trabalho. Tomamos todas as medidas de recomendações médicas para conter a transmissão aí do vírus. Nossos colaboradores fizeram um distanciamento. Em todos os setores, nós demos todo o apoio para que não houvesse problemas de contaminação. Colocamos aqueles grupos de risco, faixa etária mais velha, pessoas com comorbidades, afastamos e alguns foram também fazer homework, trabalho em casa. E, enfim, que deu tudo certo, está dando tudo certo, nós não temos nenhum caso nas nossas empresas, não tivemos. As empresas terceirizadas que nos prestavam serviço em obras que poderiam ter continuidade, depois a gente também liberou para não haver concentração e circulação de pessoas de outras regiões, e devemos agora, a próxima semana, estar retomando as obras. Então, a gente tem que entender um momento difícil sanitário, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a sensibilidade de que o trabalho não pode ter interrupção, e que temos muitas pessoas que dependem dessas questões, tanto da movimentação nos terminais em Rio Grande, como da industrialização do leite, e o que depender das cooperativas, da CCGL, nós sempre vamos trabalhar ao máximo. E acredito que essas dificuldades aí, o Plastina, que me precedeu, falou, agora infelizmente, tivemos mais um ingrediente político agora no final, nesses últimos dias, gravíssimo, considero que gravíssimo, porque num momento de instabilidade econômica, de instabilidade sanitária, e para nós aqui no Rio Grande mais ainda de uma frustração de safra, era tudo que nós não precisávamos, era essa confusão toda aí. E dentro da confusão temos aí um dólar explodindo, e aí os setores que podem ser beneficiados da suba do dólar, como a exportação de arroz, a exportação de soja, o produtor deve aproveitar esse momento. Dentro das coisas ruins sempre tem o lado positivo, então acredito que é a hora aí do pessoal aproveitar os produtos que têm vinculação com o dólar, de aproveitar o bom momento aí, porque a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Caio Gilberto Pileco, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta, é uma curiosidade minha, e até para incentivar um pouco o nosso, dependendo da resposta, mas eu fico imaginando assim a questão do leite. Eu conheço os arroz, todos os tipos de arroz, 417, 409,
424, aí cada um tem sua diferença, de uns chamam variedade nobre, outras variedade comum, outras variedade intermediária. Mas a gente, acostumado com o arroz, a gente sente que o sabor, o gosto, quando a gente faz a palatividade do grão 417 para o 424, ele tem uma certa diferença, e principalmente para os mutagênicos. A minha curiosidade vem, por exemplo, assim, aqui como nós temos uma região de muito campo nativo, de muito pasto nativo, de terras boas, de terras férteis, umas terras que nós aqui na região temos as terras negras, temos tipos de solos diferentes, e aonde a gente sente o sabor, por exemplo, assim, uma ovelha no sabor da carne, numa ovelha de uma região para da outra região, a carne é mais saborosa, menos saborosa, depende do que ela come. A gente sabe que se a gente confinar um boi só com milho quebrado, um novilho, quando a gente vai carnear ele vai ter um gosto um pouco parecido com o gosto da carne do porco. A minha pergunta a minha curiosidade o leite, qual é a diferença da qualidade do leite? Nós não temos aqui, por diversas razões, um leite mais saboroso, mais gostoso? Tem essa diferença ou leite tudo é leite? Tem essa diferença e ela é muito perceptível. Te diria que a flora do campo nativo é o que mais confere sabor à carne e ao leite. Eu não conheço em nenhum lugar do mundo animais, tanto lácteos como carne, nenhum lugar do mundo tem o sabor dos animais da Pampa, né, da região aí, Uruguai, Argentina e região sul do Brasil, de campos naturais. A nossa flora e nossos campos nativos, eles têm mais de 200 espécies, né? Coisa que a gente já não consegue nas pastagens cultivadas. Então, eu te diria que, assim, em sabor, número 1 é essa região daqui, o Cone Sul aqui da América do Sul, os melhores, não é por nada a fama da carne argentina, uruguaia e a nossa aqui de campo nativo. Segundo lugar em sabor são as forrageiras, diria que as forrageiras de verão, né? Que elas também têm uma diferença bastante, porque elas têm um menos teor de proteína e não sei se é por causa disso, mas elas também elas conferem um bom sabor à carne e ao leite. E depois as forrageiras de inverno, aí tu falaste bem, a gente tem experiência aí, o pessoal da campanha sabe muito bem o que é uma ovelha engordada num azevém e uma ovelha de campo. A ovelha de azevém é complicado. Quem carneia aí uma ovelha gorda de azevém, a carne é forte. No leite, o gosto do azevém, ele também é muito forte. E aí tem uma questão que aqui a CCGL, quando a gente foi montar essa indústria, nós tínhamos opção de dois tipos de equipamento para processamento de leite em pó. Tinha um equipamento que a gente agride o leite a 140 graus e o outro equipamento que agride o leite no máximo a 80 graus. Esse equipamento a 80 graus é mais cara a operação, mas é um leite de muito mais, o leite em pó, produto final, é de muito mais qualidade. E também tem um equipamento no meio da linha de produção que a gente, com vapor, injeção de vapor, a gente homogeneiza o sabor do leite. Então a CCGL, ela tem equipamentos que tanto o leite de azevém como o leite de animais confinados, a gente consegue deixar o leite todo no mesmo padrão de palatabilidade. Então a tua observação é muito pertinente e graças a isso hoje eu te diria assim, hoje o leite GL no Brasil, eu não é excesso de confiança e nem assim, gavolice de gaúcho, a gente dizer que é o melhor leite em pó que tem no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, são as empresas que nos compram, né? Nós somos fornecedores hoje das empresas mais exigentes, como Nestlé, todas as empresas que têm maior exigência e compromisso de qualidade no produto final, elas adquirem leite em pó nosso para fazer processamento de chocolates, sorvetes, tudo isso aí
As melhores empresas hoje são nossos clientes pelo padrão. E eu te digo tranquilamente que o leite do Rio Grande do Sul hoje é o melhor leite em qualidade do Brasil, em sabor e qualidade. Então, nós, quando as outras empresas têm dificuldade de vender nessas crises, a gente, graças a Deus, continua tendo mercado e, às vezes, quando é necessário também colocar um pouco de preço no produto, a gente já consegue colocar um pouco de preço em função da qualidade. Caio Viana, presidente da CCGL, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e ficamos aqui à disposição quando o senhor tiver qualquer outra informação aí para os nossos produtores. Então, um abraço aí ao Gilberto Pileco, ao Plastina Gomes também. Obrigada e tenha um bom trabalho para o senhor, bom final de semana. Um abraço. 12 horas e 34 minutos, para quem ligou o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural, 25 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Continua no estúdio Gilberto Pileco e Luiz Plastina Gomes. Estávamos falando, seu Luiz Plastina, sobre a próxima semana que teremos aí a feira de outono. Quantos animais, como é que vai ser toda essa movimentação? Até porque vai ser diferente, não é mesmo? Nos adaptando ao mundo digital, né? Ao mundo virtual. Exatamente, mas as mudanças ainda estão acontecendo. Só para não deixar cair o fio da meada, eu quero me juntar ao senhor Caio Viana, da CCGL, na homenagem aos produtores que não pararam, né? Porque a natureza do negócio nosso não parar. Nós não podemos parar. Bom, falando nisso, eu quero te dizer o seguinte, para mim, que começamos o programa e paciente, é um orgulho ter a tua presença aqui nesse momento e vejo você fazendo a diferença aí quando você começou a falar do coisa como presidente do sindicato. Porque quando nós começamos o programa, tempos atrás, que nós, uma vez, duas vezes, dizemos assim, que nós temos que aqui em Alegrete, em primeiro lugar, é o prefeito, já ouviu eu dizer isso, que é o responsável por grande, e o agronegócio por 70%, então o presidente do sindicato é o grande responsável por fazer essas diferenças. E nessas horas de guerra, que a gente vê isso, né? Então, quando tu começou a falar aí que estava cheios de problemas e coisas, eu comecei a imaginar, eu não estava atento para essa situação toda da nossa feira aqui, porque já pensou não conseguir sair feira por todas as dificuldades, por pantomima, então nos orgulha estar com a tua presença aqui, porque também o produtor não para, como você falou, o pessoal sabe, o produtor não pode parar, e é o produtor, e somos nós, né, que temos que reconstruir. Tudo isso logo aqui na frente, que temos que fazer o que o Caio disse, muita ginástica. Também ainda, aproveitando a oportunidade de ouvir o senhor Caio Viana, que falou muito bem sobre a redução de custos, sobre a rotação das culturas e sobre a integração entre as atividades, arroz, soja, produção de leite, produção de carne, produção de a pecuária de corte, né? Isso aí, a gente tem muito a crescer assim, nessa integração. Né? A redução de custos na formação de pastagem, hoje tu vai atrás de áreas hortadas, onde teve um arroz, uma coisa, é ali que tu consegue a diferença. E também na busca da rentabilidade, né? Às vezes, para te fazer, tu tem que investir. Hoje, né, nós estamos acabando de ter uma safra de arroz, fizemos a nossa parte, o arroz está aí sendo comercializado. Por A mais B, a gente tem essas condições aí que tem que aproveitar o momento, né, comercializar esse arroz. Mas, mesmo assim, é muito interessante. O arroz está quase no valor remunerador. Mas vocês veem, por exemplo, se a lavoura não é bem conduzida, ou se o teu custo não é bem administrado, tu ainda não tem remuneração. Mas para lavouras que conseguem ter uma produtividade maior por investimento, né, por investimento maior, essa lavoura já está com esse preço de hoje rendendo. Aquele que colheu bem por hectare. É mais ou menos isso. Por exemplo, um que colheu hoje 300 ainda não chegou no seu custo, mas o que colheu 320 já tem um resultado positivo. Então isso aí representa investimento. E eu acredito que os que não têm, que até nesse caso eu me incluo eu, nós temos que reduzir a área e fazer valer, fazer render, porque senão ele vai estar em prejuízo. Bom, sobre a feira de terneiro, nós temos que, em primeiro lugar, dizer que
a nossa região do Alegrete tem uma maior, é um dos municípios com maior quantidade de bovinos de corte. São 600 mil bovinos. Esses 600 mil bovinos têm uma produção de terneiros, que é o caso da feira. Por que a feira, essa de outono, ela comercializa terneiros, terneiras, fêmeas, né, que vão ser usadas para reprodução, e novilhas, né? Novilhas, até vão ter até novilhas prenhas, né? Então, esse conjunto a gente tinha que fazer acontecer, porque era a condição das pessoas que têm que, né, comercializar os seus produtos. Por que a feira? A feira, ela consegue selecionar animais. Os animais são acompanhados, são feitos os lotes por técnicos, né, lotes padronizados. Isso aí, lotes com peso definido, né, pesos mínimos e padronizados, porque nós temos aqui na nossa região uma genética importante, ou seja, a gente está sempre melhorando essa genética, né, com visão ao mercado. Quem é que são os clientes da feira? São invernadores, são produtores do própria região que querem fêmeas para adequar lá nos seus cruzamentos. Então, essa aí não podia parar de acontecer. E nós recém tínhamos assumido, né? E aí acontece o negócio da pandemia e nos primeiros decretos não podia ser comercializada, fazer o remate com presencial. Então aí a gente saiu atrás e conseguimos ainda esse custo, contratamos uma plataforma que se chama Lance Rural, que faz parte do Canal Rural, mas não é pela televisão, ela é pela internet, né? Ela é um custo um pouco menor, mas isso aí abriria o leque de clientes, né? Não só clientes que conseguem vir aqui, mas clientes de perto ou até de longe, né? Poderiam comprar. Então nós abraçamos isso, contratamos a empresa, né? E ficou o remate, por exemplo, o gado na pista. Conseguimos com o prefeito um decreto para permitir o gado vir à pista, porque a evolução nesse campo aí, para a gente filmar todos em casa, seria ainda, não conseguiríamos chegar nesse ponto. Mas então conseguimos a permissão. Então era comprador e vendedor em casa, né, no seu celular ou no computador, e o gado na pista sendo filmado. Bom, outro decreto foi... Álvaro, caminhoneiro? Houve uma... É das estradas. Houve uma flexibilização agora nesse penúltimo decreto, que permitiu que a gente colocasse 30% da capacidade de pessoas lá dentro do recinto do remate. Agora, o parque de exposições, ele não é... Eu estava curiosa para saber como é que ia fazer. Ele não é só o recinto de remates. Então, isso aí nós temos lá uma previsão para cada recinto dentro do parque, recinto do remate, os arredores ali são outra, e todo o parque são outra. Então, quer dizer que poderá haver a presença de público. Mas, como nós temos que cumprir a norma, né, a determinação sob pena de multa e outras coisas, até de interrupção dos trabalhos, nós temos que cumprir. Então, dentro do recinto de remate, poderão ter 180 pessoas, dentro do recinto. 180 pessoas. 30% da capacidade. Essas pessoas, os escritórios de remate, que serão 2 esse ano, falarei mais adiante, fornecerão para as pessoas que vão entrar no recinto do remate uma pulseira, né? Essas pessoas serão de preferência compradores, e se não tiver essa capacidade, os vendedores poderão acompanhar. No parque poderão entrar mais pessoas. Nós teremos então um guarda na entrada do parque para selecionar para que entrem só pessoas interessadas, e um outro guarda, né? Uma pessoa na entrada do recinto do remate, que só vão entrar pessoas identificadas, né? E essa identificação será buscada nos escritórios. Se porventura tiverem mais pessoas interessadas que o recinto de remate, será proporcionado no restaurante, né, que cabe mais 60 pessoas sentadas lá, pela lei dos 30%, haverá uma televisão, né, com Claro, passando porque como tudo. O remate vai ser transmitido por com o computador ali, passando ao vivo para algum interessado, se os 180 for tomada toda essa capacidade. Mas agora surgiu o último
o último decreto da prefeitura, ou seja, todos que forem ao parque têm que levar a sua máscara, né? Porque eventos onde haja aglomeração ou mais de pessoas, é obrigatório o uso da máscara. Então, eu conclamo as pessoas, os interessados, que forem, levem a sua máscarazinha, né? Se tu for, tu leva. Se alguém perder a máscara, não se assuste que nós vamos ter alguma de reserva lá. A partir de segunda-feira, todos os estabelecimentos, parafraseando, não só ali, né? Então, como houve a flexibilização, nós poderíamos até descartar o remate, mas nós acreditamos e vamos investir nisso. O produtor que levar os terneiros não vai pagar esse serviço, quem vai pagar vai ser o sindicato, né? Porque nós precisamos nos modernizar, né? A Alegrete, esse é o que a gente procura hoje. Nós temos que retornar, nós temos a maior praça de comercialização. Então nós temos que conseguir que os nossos produtos, né, todo mundo está atrás de valorizar o seu produto, né? Ele usa a tecnologia certa para chegar a um produto melhor. Então esse produto tem que ser melhor vendido. Quando há uma ação de seleção, assim, com o sindicato, a venda de produtos em feiras, vamos dizer, oficiais, que permitem acesso a recursos bancários oficiais, né, como é o caso da nossa feira, a gente consegue uma valorização do produto. E o que vinha acontecendo no passar dos anos, com a dificuldade que a gente estava passando nos 4 últimos anos de preço de venda, né, de até trabalhar em prejuízo, essa praça foi arrefecendo, né? E hoje a gente está vendendo até bem menos animais que se vendia 3, 4 anos atrás. Mas nós temos que fazer essa roda voltar. Isso aí tem que voltar ao que era antes, porque nós temos a produção, né? E nós temos que trabalhar para ela ser. Então, para ela ser valorizada. Então, por exemplo, do ano passado para esse ano, jamais que dobrou o número o número de terneiros. Nós vamos contar com 1.687 animais, né? Cerca de 1.000 terneiros no dia 28, a gente teve que dividir para... Os terneiros vão ser vendidos dia 28, começa o remate às 5 horas, né, em ponto. E lembrando que é em ponto, né? E as fêmeas vão ser vendidas, né, no dia 29 às 5 horas também. Isso vai acontecer um julgamento lá, haverá uma premiação, vai começar bem cedo no próprio dia 28, depois, através desses resultados, os rematadores vão fazer a sua ordem de entrada, que vai ser publicada a tempo, né, tanto no dia dos machos como no dia das fêmeas. Também é importante dizer que todos esses lotes, a gente tem que... É um aprendizado para nós, essa todo mundo, né? Mudança, né? O virtual, que vai ser... Todas as pessoas podem... No mundo inteiro tu pode assistir o remate do Alegrete, né? Pode estar lá no outro lado, bota na internet ali e assiste o remate. Então, para isso, a gente está aprendendo. A gente também filmou esses terneiros. A maioria dos lotes estão filmados, identificados no Facebook do Sindicato Rural. Então, quem quer acessar o Facebook poderá olhar a partir de hoje. Estão todos os lotes lá que você poderá olhar e até, né, já preparar alguma coisa. Então, eu acho que o que eu tinha era no momento... Sobre os escritórios que o senhor falou, que são 2. Os escritórios. Os escritórios, nós temos uma novidade, que uma outra firma, a RBA Leilões, nos procurou e o sindicato fechou um contrato com essa empresa que vai passar a operar em Alegrete nas terças-feiras, né? Então, existe o remate da agenda na quinta-feira e vai ter também o remate da RBA Leilões na terça-feira. Não nos passa pela cabeça atrapalhar um ou outro, né, rematador. O que nos passa é recuperar a Praça do Alegrete. Então, quanto melhor for a comercialização e se a gente conseguir aumentar e com condições melhores, o Sindicato Rural vai estar ao lado dessa evolução. Esse RBA Leilões já é uma empresa que trabalha, por exemplo, com todos os seus remates no Facebook e vai estar responsável, né, por 600, quase desses 1.600 terneiros, 400 desses 1.600
1.700 animais nessa feira já. Seu Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, para quem ligou o rádio agora, estamos conversando, tem uma pergunta de um ouvinte. Qual a previsão para remates do parque em maio? Agora já houve essa flexibilização, né? O termo é grande e às vezes a gente gagueja. Então já está sendo programado remates em maio normalmente, né? Só que a gente vai obedecer com critério todas as determinações das autoridades, né? Existe um trabalho aí também da Universidade Federal de Pelotas, que está fazendo um tipo, quase como se fosse uma pesquisa eleitoral, mas é uma pesquisa sobre o vírus, né? A presença do vírus. Essa pesquisa já vai agora, eu acho que hoje inicia até a segunda, que essa pesquisa determinou que existem 7 vezes mais pessoas infectadas do que a publicação oficial, né? Então, quer dizer que o vírus está por aí, né? Então, mas essa pesquisa vai nortear o Estado do Rio Grande do Sul a determinar áreas, até eles colocaram cores nessas áreas, onde os prefeitos vão poder flexibilizar a tempo. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? E a nossa obrigação é seguir a orientação dos técnicos e do prefeito, que é né? Vão haver remates, agora vão seguir os remates. Mas dentro dessa aí, capacidades determinadas, né? O uso da máscara, né? Quanto a isso, não tem. Se a gente obedecer isso aí, a gente vai evitar. E nós estamos numa zona menos povoada, então a circulação é menor. Mas isso não quer dizer que a gente vai relaxar, né? A gente tem que obedecer. Com certeza, um cuidando do outro. Exatamente. Se soma a nossa conversa aqui também, senhores, o senhor Homero Tarragô, leiloeiro da Agenda Remates. Boa tarde, senhor Homero. Obrigada por entrar em contato conosco. Boa tarde aí, o doutor Luiz Gilberto. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Seu Homero, oi, está nos ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá bem, então. Então, o senhor quer falar sobre a terça-feira, sobre a feira? O Luiz nosso presidente deixou pouca coisa para acrescentar, mas eu acho que o mais importante... Também quero reforçar esse assunto que ele já levantou, da credencial, né? Como conseguimos essa liberação parcial, 180 pessoas podem estar lá, o recinto vai estar higienizado, bem preparado. O recinto, é bom que você diga, que ele tem capacidade para mais de 600 pessoas, né? Então, 30%, por isso que deu 180. Então, vai ter gente lá no mezanino, ninguém vai ficar, hoje se preconiza aí 2 metros de distância, mas ninguém vai ficar menos de 8, 10. Então, ninguém precisa ter medo de ir para lá. Mas aí a credencial, como é limitada, a gente pede aos nossos clientes que a partir de segunda já vamos estar com as pulseiras. Quem quiser, ligue lá para a agenda e tal, já podemos ir disponibilizando as pulseiras, as credenciais. Outro detalhe importante, o horário. A Alegrete tem tradição de começar os remates já à tardinha. Essa feira, em razão da contratação do lance rural, tem que ser exatamente às 17 horas. Por quê? Porque são 5 horas de transmissão. São apenas 5 horas de transmissão. Isso aí, sair do ar, os últimos vão ser muito prejudicados. E outro detalhe, o leilão tem que ser com uma característica um pouquinho mais lenta. Embora o lance rural tem uma tecnologia muito boa, que é praticamente instantâneo. O delay são 4, 5, 6 segundos. Enquanto nós estivemos pensando em fazer com Facebook e tal, mas aquele chega a dar 20, 25 segundos. 20, 25 segundos em leilão é uma eternidade. Quando a pessoa pensar em lançar lá, já está o lote seguinte na pista. Então é muito difícil, é bom para acompanhar o leilão, mas para negociar é muito difícil. O lance rural permite isso. Então nós vamos aí, o Luiz falou, estamos nos adaptando. Hoje está lá o nosso pessoal, hoje estão ali trabalhando, organizando a mesa. Nós vamos dar os telefones depois, a central, vamos ter uma central com uns 5, 6 ramais, e os telefones, os celulares de todos os nossos colaboradores aí, o meu, o do Arthur, o do Paulino, o Dr. Marcelo, o Mitiardo, o Du e mais o Frederico. Vamos ter mais 7, 8 celulares
pode dar os lances por WhatsApp. O problema, né, se é que eu posso falar em problema, é a implantação, o início. O pessoal não está bem acostumado. E eu também quero acrescentar tudo o que o Luiz disse, a condição de gente de mais idade, dos meus colegas aqui com grupo de risco, né? E se podem não se sentir bem de sair de casa, de ir lá, então podem acompanhar e participar perfeitamente. Eu acho que é um grande avanço. Seu Homero, você tem alguma pergunta, Gilberto? Não, Homero, eu só queria... nós estamos adiantados a hora, vamos deixar as perguntas para outra hora. Eu queria saber, por exemplo, assim, já tem algum resultado de alguma feira no estado? Não tem? O quilo do boi? Gilberto. Sim, então, estamos acompanhando. A última foi ontem, em São Francisco. Os terneiros em torno de 7,50, as fêmeas em torno de 6,50. Não são os preços maravilhosos, mas o boi gordo baixou um pouco. É um ano de algum sacrifício de toda parte, né? De toda parte. A gente sabe que já tivemos vendas de terneiro antes do coronavírus. Eu tenho um amigo que vendeu os terneiros a 8,60. Mudou. Vendeu o boi a 16, a 15, hoje está a 13 o boi gordo. Então, temos que adaptar. Mas um ouvinte aí tinha perguntado sobre remates na sequência. Claro, temos todo dia, o pessoal está ansioso, é uma época, a estiagem está aí, e tem gente que precisa vender. Nós, na próxima semana, temos um grande leilão, que é tradicional, que é da Conexão Pampa, da Silêncio e São Fernando e São Pedro, que são mais de 600 bovinos, um gado fantástico. Esse remate era para ser dia 16 de abril, foi dia 7 de maio, agora está confirmado, vai ser pelo Lance Rural também. E na outra semana, dia 14, nós estamos com inscrições abertas, já temos 500 vezes inscritas também pelo Lance Rural. Então, a feira agora, dia 7 a Conexão Pampa, dia 14 também um grande remate. Vamos ver se as coisas se mantiverem aí, o panorama sanitário aí, o coronavírus deixar, a gente vai escapando dela e tentando escapar. E vamos, mais que tudo, torcer por uma chuva, e não sei como é que estão as previsões. Seu Homero, muito obrigada, então, pela sua explanação aqui conosco junto, para falar aí sobre essa remate tão importante, essa feira de outono. Bom final de semana para o senhor. Para vocês também, muito obrigado, um abraço a todos. 12h56, temos que falar de arroz, não é mesmo? É verdade. Só deixa eu finalizar aqui com o seu Luiz Plastini, então. Terça-feira, seu Luiz, e quarta. Exatamente. Na segunda vamos chegar, na terça-feira de manhã cedo a gente já vai começar o julgamento, né, que vai estar à disposição, as pessoas podem ir lá acompanhar dentro das restrições impostas pela situação. E na quarta-feira as fêmeas, né, sempre às 5 horas. O pessoal pode chegar mais cedo, obviamente, de preferência que é 5 em ponto, com né? chuva, né? Porque a gente tem alguma previsãozinha de preferência. Tomara que bata uma chuvinha para a gente tirar a capa, o poncho do armário. Estamos precisando. Preço alto, Gilberto? Vamos deixar para falar melhor dos preços a semana que vem, da situação que está no momento, dos preços do arroz, para o produtor ser consciente. E vamos fazer a semana que vem, hoje não tem mais tempo, para nós fazer um panorama da crise de 2008 com essa crise agora. Que a crise de 2008, o arroz chegou a bater em alguns momentos $28. E o arroz agora, essa semana, foi recorde na Bolsa de Chicago, que bateu $18. Então... R$90? R$90. A 5,40, porque hoje foi a 5,70, né? Dependendo do dólar, chegou a R$98 na Bolsa agora, recorde. Mas isso dá $18 para nós aqui. Na crise de 2008, que foi um outro momento, uma outra crise, chegou a alguns no pico, mais de $28. É que as pessoas na época não tinham as informações que tem hoje. Então, vamos deixar esse assunto para a semana que vem, porque nós estamos em cima do laço. Quero mandar um abraço, não deu tempo. Eu tenho convidado seguido os caminhoneiros, aqueles que sempre nos dão a enquete das estradas. Um abraço para o Álvaro
Flores, que eu sempre digo para ele, liga para o programa. Hoje ele ligou para o programa e nós não podemos abrir espaço. Mas ele liga a semana que vem. Aí a semana que vem nós conversamos, botamos ele no ar aí e falamos o que temos que falar. Porque que é importante essa interação. Importante essa interação com ele e com o pessoal. Então, Álvaro, a semana que vem eu te devo essa tua ligação, porque é um prazer nós saber que a equipe toda dos caminhoneiros estão ouvindo o programa também. Satisfação. Muito obrigado pela presença dos senhores. Luiz Plastina Gomes, presidente do Sindicato Rural de Alegrete, também Gilberto Pileco. Tenham todos um excelente final de semana, que venha chuva, não é mesmo, senhoras e senhores? E